tudo bem? Hoje, fugindo um pouquinho da área trabalhista, eu venho falar com vocês a respeito de regime de comunhão parcial de bens. É só importante você ficar atento na hora de fazer um contrato de união estável ou de formalizar um casamento, que existe uma grande diferença no regime de comunhão parcial de bens quando se trata de divórcio e quando se trata de falecimento, questões de heranças e partilha de bens, tá? Quando a gente fala em união estável, automaticamente ele adota o regime de comunhão parcial de bens se você não optar por outro lá naquele momento. Então, quando você faz o casamento e opta pelo regime de comunhão parcial de bens, e quando você faz o contrato de união estável, também neste regime, teoricamente se pensa que quando houver a partilha dos bens, aqueles bens que vieram antes do casamento ou da formalização da união, esse bem pertence apenas àquele cônjuge que o adquiriu, que já tinha ele antes. E isso realmente funciona no caso de divórcio. Porém, no caso de falecimento, isso vai funcionar só para os bens que foram adquiridos na constância do casamento. Ou seja, aqueles bens que foram adquiridos enquanto durou a união estável ou o casamento, vai ficar metade desses bens para o cônjuge sobrevivente. Para o cônjuge sobrevivente, vai ficar também uma parte como herança daqueles bens que foram adquiridos antes da união, que são os bens particulares do cônjuge falecido. Então, se o cônjuge falecido tiver outros herdeiros, o cônjuge sobrevivente vai ter parte nesta herança desses bens particulares, quando na verdade a maioria das pessoas acredita que não, né? Que o cônjuge sobrevivente teria direito só à metade daqueles bens que foram adquiridos na constância da união. Só que, como eu falei, vale o alerta, isso vale apenas para caso de divórcio. Para caso de falecimento, o cônjuge sobrevivente também vai herdar uma parte dos bens particulares junto com os herdeiros, além dos 50% dos bens que ele ajudou a adquirir na constância do casamento. Tá certo? Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com o advogado da sua confiança e busque sempre esclarecimentos antes de formalizar qualquer tipo de contrato ou pacto.